Mais um episódio do Artilô e hoje eu quero bater um papo com vocês. Eu quero primeiro me apresentar, falar um pouquinho de mim, assim a gente pode conversar um pouquinho mais, a gente pode se conectar um pouquinho mais. Bom, meu nome é Heloísa, eu sempre gostei de artesanato, a minha mãe sempre me incentivou, porque ela também gosta, ela costura mais roupas, né? Mas ela também faz bastante coisa para cozinha, né? Ela sempre me incentivou, sempre pintou tecido, sempre fez bastante artesanato também, e eu sempre vi, e eu sempre gostei, e eu sempre apoiei também ela, e ela sempre me apoiou e me ensinou muita coisa. Então, é por isso que eu gosto. Então, eu também tive as minhas duas avós, elas também sempre costuraram. Uma delas fazia bichinho de pelúcia, bichinho boneca, dava aula, né? A outra tinha o próprio ateliê de roupa, de alta costura. Então, assim, a gente, eu venho de uma família assim que já tem esse background, né? E o que acontece é que em 2006 eu me casei, né? E aí eu vim morar nos Estados Unidos. E antes de eu me casar, um pouco antes, eu sempre falei pra minha mãe, quando eu casar eu vou querer uma máquina de costura, né? E foi muito interessante, porque eu casei, eu vim pra cá, né? Eu moro em Miami e comecei a costurar, mas eu não tinha máquina, né? Então eu comecei a fazer, mexer com o feltro, né? Então agulha, linha, né? Costurar a mão, fazer o ponto caseado e tudo. Mas antes disso, né? Lembrando agora, um pouco antes eu já bordava o ponto cruz. Mas aí depois eu parei, porque eu não tenho... Eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não tenho mais aquela coisa de fazer, de ter, de sentar e ficar, né? Pra mim hoje já é diferente, eu já mudei, né? Mas enfim, voltando... eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a fazer o ponto cruz. Aí depois eu me casei e tudo mais, e eu comecei a mexer com feltro, né? E o feltro foi bem interessante, porque eu entrava na internet, isso em 2006, Eu entrava na internet, via muita coisa que eu queria fazer, que eu queria aprender, então eu fui pouco a pouco, fui olhando, fui aprendendo. Na época não tinha tanto vídeo assim no YouTube, então eu não assistia muito vídeo, eu via mais os blogs, né, essas fotos, né, e foi isso que me incentivou a querer aprender, né. Então em 2007 o meu marido me deu uma máquina, né, de costura, a gente foi escolher e tudo. E era mais simples que essa, era uma máquina mais simples, mas ela, nossa, eu costurei muito com ela, costurei muito mesmo, fiz muita bolsinha, fiz muita bolsa, fiz boneca. E aí depois eu mudei para essa casa, e essa casa eu tenho o meu ateliê, né, que é o ateliê do Artilô. E o ateliê do Artilô é um espaço bem legal que eu tenho aqui na casa, que é só para mim. Eu tenho esse espaço que é assim, o maior quarto da casa. Né? Meu marido me deu esse espaço e eu acho o máximo. E aí a gente trocou, eu troquei a máquina, né? E eu troquei essa máquina, ela é uma Bernina, né? Que a marca é suíça. Essa que eu tenho é a Activa 240. Né? Não é uma das mais top, assim, as mais tchan, mas ela é muito boa. Então, assim, eu me dou super bem com ela pelas coisas que eu faço, né? Eu não costuro roupa, né? Eu faço mais artesanato mesmo, né? Então, bolsas, sacolas, uma toalha de mesa, né? São coisinhas que eu gosto de fazer que pra mim é ideal. Em 2010, meu esposo me deu de Natal de presente, sem eu saber, né? Ele foi lá, comprou e me deu de presente o overlock, né? Agora, o overlock, eu ainda depois vou fazer um vídeo melhor, mas assim, eu não uso muito, pelo menos agora, com as coisas que eu faço. Mas eu tô tá no meu plano, né? De usar mais e de mexer mais, né? Mas assim, que eu tenho que ir por partes, senão eu fico meio louca, tá? Aí eu já usei ele algumas vezes para fazer algumas sacolas que eu precisava,
né, de overlock e tudo, mas assim, não é uma máquina que eu mexo muito. Então ele tá aqui na minha estante, bonitinho, tá aí, mas eu vou, daqui pra frente, eu pus como meu objetivo mexer mais no overlock. Então, né, eu tenho a Bernina, né, que é minha companheira de todas as horas, tenho o overlock e também tenho essa máquina aqui, que ela é uma Kenmore, né, é uma marca bem conhecida aqui nos Estados Unidos também. E eu vou contar pra vocês a história dessa máquina. Foi o seguinte, a minha amiga Eliana, que foi a mesma que me deu a manequim aqui atrás, que se você não assistiu o vídeo da reforma do manequim, dá uma olhadinha no primeiro episódio do Artlow Studio. Aqui, então, assim, a Eliana, né, tinha essa máquina na casa dela, que era da tia do ex-marido dela. É muito engraçado como é que as coisas funcionam, né? E eu falei pra ela assim, Eliana, é muito legal essa máquina, é muito legal. Por quê? Porque ela é antiga, só o fato dela ser antiga é legal, né? Então, eu falei assim, quando você... Porque a Eliana gosta de costura, gosta dessas coisas, de artesanato, mas ela não faz, porque ela é massagista, ela tem outra pegada. A Eliana tem outra pegada, mas ela valoriza muito esse lance do artesanato, e eu acho muito legal. A mãe dela também sempre fez coisas de artesanato, de costura, disso. Então a Eliana tá acostumada, né, com esse lance do artesanato e da costura. Então eu acho que ela se identifica com a costura, com essas coisas por causa da mãe dela, né? Então ela tinha essa máquina que era, né, da tia do ex-marido, né? E aí o que aconteceu foi que eu virei pra ela e falei assim, olha, Eliana, o dia que você não quiser essa máquina, me avisa, porque eu quero. Porque eu falei assim, não sei se algum dia ela vai querer costurar ou não, né? Mas eu sei que tava fechadinha na casa dela. E aí até que um dia, né, eu acho que, se eu não me engano, foi em 2011, por aí. Acho que foi em 2011. Ela mudou de casa. Né, Eliana saiu da casa dela, que era uma casa grande, e foi pro apartamento. E aí ela falou assim, eu estou me desfazendo das minhas coisas. Então ela me ligou e falou assim, você tá interessada ainda na máquina de costura? Mas assim, isso foi anos depois que eu falei pra ela que eu queria, né? E aí eu falei assim, lógico que eu quero a máquina de costura. Aí então eu avisei meu marido passou na casa dela, pegou a máquina e me trouxe, né? E tá aqui a máquina, quem usa mais essa máquina é minha mãe quando vem me visitar, né? Porque ela é antiga, então ela não tem todas as facilidades, né, que a máquina moderna tem, né? Então eu tô acostumada a costurar com a minha máquina moderna, né? Então aquela coisa de, né, zigue-zague, aquela do ponto reverso, né? A facilidade de você cortar a linha depois que você costura alguma coisa. Então assim, são coisinhas mínimas, mas que fazem a diferença na hora que você tá costurando, né? E aí foi bem interessante porque a minha mãe que conseguiu botar ela para funcionar, né? Então meu marido colocou óleo nela, deu aquele tapa nela, né, inicial, porque ela estava muitos anos parada. E aí depois a minha mãe, né? Aí depois a minha mãe veio pra cá, né? E eu falei, mãe, vamos comigo desbravar esse mistério, né? Porque pra mim é um mistério. Eu amo máquina de costura antiga, pra mim é o máximo, né? Eu acho lindo, maravilhoso. Eu queria ter mais de uma aqui, eu queria ter pelo menos mais umas duas, né? Porque eu gosto de coisa antiga já, né? Mas enfim. Aí o que aconteceu foi que minha mãe veio e ela conseguiu passar a linha na máquina e toda aquela história, e conseguiu acertar o ponto, né, da máquina. E aí ela costurou bastante, tanto é que ela preferia mais a máquina velha do que a nova. Primeiro eu vou fechar ela, eu vou abrir ela de novo, só pra vocês verem que legal que ela é. Então, gente, olha só, ela é um móvelzinho, mas aí como é que ela funciona? Você primeiro tem que abrir ela assim, né? Ó. E aí então, ela tá assim, né, gente? Agora você tem que levantar essa parte aqui e levantar ela assim, ó. Aqui. Aí ela é pesada, viu? Levanta ela, pega o pedal, põe pra baixo
e abaixa ela, ó, tá vendo? É assim. Aí agora tem aqui, né, a tomada pra ligar, né? Então eu vou ligar ela na tomada. Aqui o pedalzinho dela, ó, né? Então, gente, olha só, a bobina dela fica aqui, ó. Então você tem a parte de cima, né, assim. Aí você abre essa parte aqui e aí fica aqui, ó, a bobina, tá vendo? A bobininha aqui, ó. Então, se quiser tirar, você tem que tirar, né, assim, ó. E é normal, né, normal. Então, aí agora pra passar a linha, né? Então eu vou pegar uma linha e vou mostrar pra vocês como vai ser o caminho dela aqui nessa máquina Kenmore. Então eu pus a linha aqui, né, assim, na máquina. E aí o que ela vai fazer? Eu vou mostrar o caminho dela pra vocês. Então vai passar aqui atrás primeiro, tá vendo? Essa argolinha aqui, né, essa partezinha aqui que é um ferrinho. Ela vai pra cá, aí ela desce, vai passar em volta dessa coisa redondinha aqui. Aí depois ela passa aqui, ó, nesse ferrinho aqui. Ela vai passar nesse ferrinho aqui, aí depois aqui, ó. Aí depois ela desce, passa nessa argolinha, nessa outra aqui de baixo, e aí finalmente ela vai pra agulha. E o mais interessante da agulha é que a agulha ela é de lado. Então você vai enfiar a agulha, a linha da esquerda pra direita, não de frente pra trás, sabe? É da esquerda pra direita. Então pus a linha aqui em cima, né? E agora eu vou passar ela. Então aqui atrás, naquele primeira coisinha que eu falei aqui atrás, eu vou passar a linha, certo? Né? Na frente aqui tem essa argolinha, ó, tá vendo? Aí agora que você desce, aí você vem pra cá, passa aqui nesse ferrinho, ó, tá vendo? Passou no ferrinho, aí sim, passou aqui nesse ferrinho. Aí agora sobe e vai lá pra cima. Aí aqui, né, fica assim, aí vai passar aqui dentro deste buraquinho, ó. Aqui de cima, ela desce e vai pra essa argolinha. Aí agora tem outra argolinha aqui, ó. Então, a gente vai passar aqui embaixo, né? Passou nessa, passou nessa. Vamos passar aqui na argolinha aqui. E aí, agora, finalmente, a gente vai pra agulha. Vamos buscar a linha lá de baixo. Que às vezes ela enrosca. É incrível, ela enrosca. Mas, ó, tá aqui já. Já peguei as duas linhas, ó. Isso que tem que ter, né? As duas linhas. Então, né, gente, agora eu preciso, né, agora eu mostrei pra vocês já como é que ela veio, né, ela vem nesse móvelzinho, você abre, você pode costurar com ela, tal. Essa daqui tá precisando de alguns reparos, porque ela tá desregulada. Então, essa semana eu abri ela, eu tentei, ela costurou um pouco, aí depois embolou. Então, assim, eu tô precisando levar ela no médico, né? E uma outra coisa que não tá funcionando é essa parte aqui que a gente enche a bobina, não sei, assim, você coloca a bobina aqui, aí você fecha ela, e aí só que ela não tá rolando, né? Então, eu preciso mandar ver isso aqui. E também o ponto dela que tá um pouco desregulado. Mas então, gente, eu queria dar um conselho pra vocês. Não tenha medo de costurar, não tenha medo de começar. Você tem que descobrir o que você gosta. Então, vá devagar, vai comprando as coisas aos poucos, vê se você gosta mesmo. Antes de investir muito dinheiro, muito tempo naquilo e depois você descobrir que não era aquilo que você esperava que fosse. Primeiro, né? Eu tenho até um pouco de coisa, não tenho muita coisa, porque eu já comecei com a minha jornada há muito tempo, né? Então são 10 anos que eu comecei a mexer com artesanato, assim, com a máquina de costura, com costura, né? Mas eu também gosto de outras coisas, né? Então você que conhece o meu canal sabe que eu gosto de papel, gosto de mexer com tinta, com linhas, né? Eu gosto de crochê, né? Eu tenho um pouco de tecido, não tenho muito tecido. Porque eu gosto de sempre estar comprando tecido, então eu prefiro ir na loja e pegar uma promoção, comprar 2, 3 metros de tecido, não exagerar
já ter um projeto na minha cabeça para eu não gastar muito dinheiro, né, naquilo que é uma coisa que de repente não vai dar tempo de fazer agora, né? Então assim, tem que tomar uns certos cuidados, né, pra gente não ficar depois lotada de coisa. Então isso que é importante, você sempre saber o que você gosta, o que você não gosta. De repente, assim, pra você experimentar, vai na casa de uma amiga que tem uma máquina de costura, né, em vez de já comprar a sua máquina de costura, tenta trabalhar um pouquinho antes de você comprar, faça umas aulas, né? Tenta ir para ver se você se sente à vontade, se você quer, isso é bem importante. Fazer projetos pequenos. Eu entrei na aula de quilt aqui, né? Foi onde eu comprei a minha máquina, né? E eu fiz um quilt pequeno, né? Que eles chamam de colo, né? De lap, né? É um quilt que é pequeno, não é nada exagerado. Até hoje eu não terminei. Vou ser sincera, eu amo quiltar, eu amo fazer. Eu não consegui terminar, porque é muito grande, pra mim é grande aquele projeto, né? Então assim, eu gosto de fazer uma bolsa, eu gosto de fazer eu não gosto de fazer roupa, né? Eu queria mexer com roupa, mas não é a minha praia, né? A minha praia é boneca, a minha praia é bolsa, é uma capa de caderno, coisas assim, eu gosto de coisas assim, né? Então, projetos grandes pra mim assustam, né? E eu não consigo terminar, é incrível, não rola pra mim, acho que eu me enjoo daquilo, né? De olhar a mesma cor, de olhar a mesma coisa, de ter que encarar aquilo lá como um projeto, pra mim é pesado, né? Então eu já sei disso, então assim, eu não me meto. Eu prefiro não fazer, sabe como é? Então assim, eu prefiro fazer coisas pequenas, peças pequenas, que dão menos trabalho, que dá menos, você vai precisar de menos tempo para terminar aquela. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui hoje, falei um pouquinho de mim, falei um pouquinho das minhas máquinas, uma que é velhinha, que precisa de uma manutenção. Essa daqui tá ótima, maravilhosa pra mim, ela também tem pontos aqui decorativos, que eu acho muito legal, né? Eu pensei em comprar uma bordadeira, né? Tá bom, então eu pensei em comprar uma bordadeira, só que a bordadeira, ela é uma máquina cara, né? Ela não é barata, e é uma coisa que eu não sei se eu vou usar, né? Então, sendo que dá pra eu aprender a fazer alguns bordados, algumas coisas com a minha máquina, então eu pensei assim, pra quê, né? Então não. Por enquanto, pelo menos não. Tem vários projetos que eu quero fazer ainda, coisinhas bem legais. Então, adoro mexer com papel também e também com tecido. Então, gente, várias coisas aí que eu tenho uma lista, né? A minha lista tá grande de projetos. Então, vou sempre estar colocando vídeo aqui pra vocês, coisas que eu posso passar pra vocês, que eu sei passar. E é isso, minha gente, tá bom? Então tá bom, espero que vocês tenham gostado. Gente, comentem os vídeos, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem falar comigo, não tem problema, ou aqui no YouTube ou no Facebook, tá bom? Então um grande beijo pra vocês e até a próxima.